Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Conversa de Condomínio. Eu sou o Cadu Quadrati e hoje nós vamos debater a importância da força da liderança feminina na administração condominial. E para falar sobre isso, a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial. É a Juliana Fleck. A Juliana Fleck Visnardi tem sólida experiência na gestão condominial desde 2008. Ela administra atualmente mais de 10 milhões em receitas, impactando diretamente o dia a dia de mais de 10 mil moradores. Sua atuação é pautada pela eficiência administrativa, valorização patrimonial e organização financeira. Juliana, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto sobre administração condominial e a visão feminina na administração de condomínios. É logo depois do intervalo. Um minutinho e a gente já volta. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3 mil clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Estamos de volta com Conversa de Condomínio. Juliana, muito obrigado novamente pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês aí um pouco do nosso dia a dia e um pouco do nosso tema aí de condomínio, super incontroverso. Juliana, me fala uma coisa, a quebra de paradigmas, esse sempre foi um mercado muito masculino. Sim. Como você enfrentou esta situação de ser uma mulher à frente de gestão de grandes condomínios, tendo que liderar muitos homens, não é? Tendo Sim. que comandar esse pessoal. Complicadíssimo, né? A gente teve que demonstrar provavelmente muito mais competência do que quando você assume com um síndico, né, homem, né? Acho que nada como a competência e eventualmente aí trazer de forma clara quais são os anseios aí de uma gestão para que a gente consiga demonstrar aí para os moradores que a gente tem a organização que talvez estava faltando, até mesmo a empatia para lidar com alguns assuntos que muitas vezes a mulher tem mais facilidade, né? Porque a gente sabe que a gestão de condomínio não é só a manutenção, a preventiva, a corretiva, a parte de acompanhamento financeiro. 80% do nosso trabalho hoje é gestão de pessoas, né? Então, essa facilidade que eu acho que a mulher tem de entrar dentro de um relacionamento, mas ao mesmo tempo manter uma imparcialidade nos assuntos, acho que ajuda bastante a gente conseguir aí êxito e até a aceitação aí de grande parte dos moradores, né? Você é conhecida por administrar vários condomínios e condomínios de grande porte. Sim. Como você consegue fazer essa engenharia de tempo e essa organização operacional para dar conta de tudo isso? Eu acho que num primeiro momento, toda vez que a gente entra no condomínio, a gente tenta entender qual é a real necessidade do condomínio e principalmente organizar para que exista um procedimento operacional padrão, para que a gente não tenha aí itens de impessoalidade ou eventualmente aí algum critério externo dificultando aí o gerenciamento de todos, né? Então a gente procura sempre ter uma estrutura administrativa organizada, com todos os procedimentos, processos prontos, todos
todos treinados para que aquilo tenha que fluir de forma que atenda o João, o Pedro, o José e, obviamente, dentro do nosso maior desafio do dia a dia, que é a comunicação. Então, para a gente conseguir gerenciar todas essas áreas desses condomínios clubes que a gente atende, a gente consegue através de muito manual, muito treinamento, muita organização, muita conversa, muito bate-papo com os moradores, tudo que gera algum tipo de impacto operacionalmente, que vá trazer alguma alteração de costume deles, a gente tenta buscar através das reuniões presenciais ou até mesmo das assembleias a aprovação para que todos tenham ciência e, obviamente, o condomínio tenha competência de cobrar aquilo que foi acordado dentro de uma assembleia. Então, eu costumo dizer que tudo é muito bem combinado com eles para a gente conseguir rodar. Né? Legal. Juliana, antes você era síndica moradora, depois você se tornou uma síndica profissional. Como foi na sua vida o choque cultural e financeiro dessa transição de síndica moradora para síndica profissional de vários condomínios? Eu acho que todo síndico profissional teve em algum momento da vida uma assembleia que ele ficou lá paradinho escutando e falou, não, vou assumir isso para resolver onde morava. Né? Eu acho que a grande parte dos síndicos eles vêm dentro de uma gestão da residência deles, que buscou aí alguma alteração de processo, de procedimento e acabou gostando e se profissionalizando, né? Eu fiz exatamente o mesmo perfil, né? Eu tinha um condomínio que estava uma bagunça, a gente ia nas assembleias, não existia aí um consenso, e a gente falou, poxa, por que não ajudar, né? Na época eu fazia muita parte da assessoria jurídica para síndicos residentes, e aí a gente buscou aquilo que a gente vivenciava nas assembleias dentro de um planejamento e de uma estrutura para atender esses condomínios, né? Então, acho que o ponto principal é a gente conseguir organizar de forma que tenha um plano compartilhado com todos e, obviamente, dentro de uma gestão ali que o corpo diretivo venha atuando junto para que a gente consiga atender toda a expectativa de projeto, de planejamento, né? Pois é. Hoje os condomínios têm muita complexidade e nós estamos falando agora com a reforma tributária que entra em vigor a partir de 2027, da responsabilidade fiscal do condomínio e da transparência que tem que haver numa gestão, principalmente em condomínios do porte que você administra. Sim. Como você trata disso no dia a dia e qual a dica que você daria para quem está começando e pega, de repente, um condomínio grande aí pela frente? Eu acho que o primeiro ponto é buscar profissionais para trabalhar junto, que tenham essa expertise, principalmente para que o condomínio e o conselho tenham a tranquilidade que tudo que está sendo exigido dentro da legislação está sendo observado dentro da gestão. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem que trazer e mostrar para todos que existe essa regularidade, né? Muitas vezes a gente acha que o morador só se preocupa ali com a maquiagem, né? Que a gente fala que é o tapete, com o jardim, mas mal ele sabe o que a gente tem por trás para manter a regularidade do condomínio. E é importante trazer para eles essa visão de que toda a parte fiscal, além dos olhos da síndica, também tem uma administradora competente atrás, um jurídico que também está dando suporte, eventualmente em alguma dúvida, em alguma lacuna, assim como aconteceu na época da legislação da LGPD, que foi aquele caos, todo mundo tinha que adequar sistema, controle de acesso, informação de dados, né? Então a gente sempre se pautou aí dos próprios contratos que vêm acessórios junto com a gestão, né, dentro do organograma ali de contratações da previsão orçamentária dos condomínios, para a gente conseguir esse apoio e trazer para o morador essa tranquilidade e, obviamente, uma tranquilidade para a gente também que está tudo certo e nosso CNPJ também, como síndica, está sendo resguardado, né? Pois é, pessoal, nunca é demais lembrar que a responsabilidade civil e criminal sempre vai recair na pessoa do síndico. Então, o rigor nos balancetes não é burocracia excessiva, é segurança e transparência para todos os condôminos. Juliana, vamos falar um pouquinho de investimento versus custos. Legal. A cultura na Assembleia normalmente é só olhar a coluna de cá, Exato. não é? E Exato. Principalmente quando a gente tem a eleição de prestadores de serviço, mesmo de síndico profissional, de portaria e tudo mais. Como você trabalha a mentalidade do condomínio para aprender a fazer a melhor opção? Porque a melhor opção nem sempre é o menor custo. Exato. Na verdade, assim, eu acho que tudo tem que ter dentro de aquela sinergia de trabalho da sindicatura com os condôminos e os moradores. Eu acho que quando a gente traz algumas melhorias ou até mesmo algumas manutenções obrigatórias, porque é chato gastar R$100 mil num telhado. O
pessoal quer que gaste num parquinho, num playground, né? Só que quando a gente consegue demonstrar para eles, e obviamente isso através de comunicação, trazer esse morador para perto, para que ele entenda o problema do amigo, porque muitas vezes ele não está vendo que aquela infiltração no último andar é decorrente de uma obrigação do condomínio, de uma manutenção. Então, acho que a maior dificuldade é trazer todo mundo dentro da mesma página, que entra nessa questão da comunicação. A gente tem um condomínio de quase 1.500 unidades que a gente tem 200 pessoas participando de uma assembleia. Então, no dia seguinte da assembleia, todo mundo pede o resumo da assembleia para saber o que aconteceu. Então, assim, são 200 deliberando para 1.400 pessoas, né? Então, a gente, obviamente, tenta trazer para eles, previamente, já as informações para que eles entendam quais são os planos de melhorias que, obviamente, veio dentro de um anseio ali da coletividade, através de enquete, através até mesmo de solicitações dos meios de comunicação oficial que a gente disponibiliza para os condôminos, para que mostre, olha, isso aqui são os investimentos que a gente pode chegar, que vai trazer as valorizações, né, até da unidade, e isso aqui é o que a gente precisa fazer de obrigatório, que é onde dói, né, que são os rateios extraordinários para fazer coisa que de repente não é o legal, né. Interessante. Mas a gente está sempre atrás das assembleias para trazer esse morador para perto, né. Tá. Juliana, vamos falar de um ponto delicado agora. Legal. Eu tenho um amigo, Hinaldo Dantas, que ele costuma falar o seguinte: o WhatsApp é uma invenção do diabo para implantar o inferno dentro dos condomínios. E a gente tem sofrido muito com essa situação e essas pressões de grupos políticos dentro dos condomínios. Sim. E você, como administradora de condomínios de grande porte, deve conviver muito com isso. Como você consegue lidar com neutralidade, imparcialidade, para neutralizar esses grupos, essas pressões políticas que acabam acontecendo? Eu acho que assim, é o que a gente fala, que ele veio para o bem, mas ele, né, inverteu os valores da questão do WhatsApp. Hoje a gente não pode entrar para tomar banho, quando a gente sai tem 300 mensagens xingando a gente, falando que a gente não está atendendo, né? Na verdade, assim, a comunicação, ela é um grande problema dentro dos condomínios. Você trazer uma comunicação hoje para um condomínio que você tenha pelo menos 50% com interesse de abrir aquilo e ler, e aí a gente já tentou de tudo, PDF, foto, PowerPoint, muda o modelo, muda... O fato é, a gente tenta trazer essa informação previamente para eles do que no grupo do WhatsApp, porque aí vira aquele, né, telefone sem fio. Cada um escutou, acha que e colocou uma informação lá, né? Mas ninguém busca um meio de comunicação oficial para buscar. Então eu costumo dizer que a gente até solta alguns comunicados falando sobre fake news. Olha, fake news do grupo tal, segue esclarecimento, né? Mas a gente sempre procura nesses condomínios, e principalmente em todos que a gente faz o gerenciamento, um meio de comunicação oficial, um aplicativo, algo bem intuitivo para que tanto a pessoa de 30, 40, 50, 60 anos consiga aí ter acesso à informação de forma rápida. Se a gente consegue fazer com que todo mundo use o mesmo meio de comunicação, saia um pouco do WhatsApp, a gente consegue até os indicadores corretos para trazer as melhorias, as propostas de sugestões de alteração para o corpo diretivo, para um futuro tema dentro de uma assembleia. Então, quando o condomínio não tem, a gente implanta um sistema de aplicativo, alguma coisa para tentar unificar essa comunicação nos condomínios. E a gente sair um pouco do grupo de WhatsApp. Mas a gente está ali 24 horas respondendo, pede para ligar, ao invés de repente ligar no WhatsApp. É uma guerra diária do WhatsApp. E você participa dos grupos de WhatsApp? Normalmente em condomínios a gente coloca aqueles grupos em que a gente é administrador para soltar as comunicações de forma mais rápida, coisas do dia a dia. Quebrou o portão, o elevador tal está interditado, para que a gente, né, coisas que influenciam ali na vida. Hoje tem feira, né? Só que a gente tenta fazer com que os administradores, obviamente os moradores, quando a gente posta alguma coisa, chama no particular para falar, mas a gente responde, tem a divulgação dos nossos contatos, o meu telefone fica 24 horas disponível para o pessoal ligar, tem que ter essa aproximação, é o ser síndico, né? Pessoal, a gente está falando muito aqui sobre o dia a dia do condomínio, mas no próximo bloco a Juliana vai revelar como resolver um problema que acontece em muitos condomínios e um erro que talvez o seu condomínio esteja cometendo e você nem percebeu. É daqui a pouquinho no Conversa de Condomínio. A gente volta já. Olá, é um prazer apresentar a vocês a Growth Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída.
Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Globe Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Estamos de volta com Conversa de Condomínio. E a nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial, muito querida, Juliana Fleck, síndica profissional de vários condomínios, e ela é especialista em condomínios de grande porte. Juliana, essa história de administrar condomínios de grande porte, hoje os condomínios têm uma complexidade muito maior. Sim. Não é? Antigamente era só aquele prédiozinho, a portaria e a garagem. No máximo uma piscina. Hoje você falou aí no meio de uma resposta em condomínios clube. Eles têm sauna, eles têm quadra, eles têm academia. Como é que é administrar tudo isso? Aquele povo, às vezes mais de 1.000 pessoas morando num único condomínio, às vezes condomínio com mais de 1.000 unidades. Né? Nós temos condomínios aqui que eu sei que se administra que tem mais de 5.000 moradores. Sim. É uma pequena cidade. Sim. Como você consegue fazer tudo isso? Tremendo, ó. É complexo, porque na verdade, assim, as pessoas talvez não entendam a complexidade e todas as obrigações. Antigamente eu costumo dizer que o síndico ele precisava ter só um relacionamento bom com as pessoas. Hoje em dia o síndico ele tem que saber um pouquinho de engenharia, um pouquinho de jurídico, um pouquinho de administração, um pouquinho de tributo. Ele tem que saber um pouco de tudo para ele ser um profissional multidisciplinar, né? Obviamente, dentro dessa estrutura de condomínio clube, a gente tem uma estrutura de prestador de serviço qualificada que atenda aí os cronogramas. Todos os contratos nossos são com CLA, então a gente fica firme aí nessa questão da cobrança dos processos junto com esses prestadores. E eu acho que a maior dificuldade é que o morador entenda que ele paga o condomínio, mas ele tem aí mais todos os outros condôminos vizinhos compartilhando uma mesma área, e é onde a gente tem os conflitos até mesmo entre os moradores, que é nesse compartilhamento da área comum, né? Então todos os nossos condomínios eles têm academia, que a gente é como se fosse um fluxo de uma dessas academias grandes de shopping. Então a gente tem que ter o equipamento em ordem, tem que ter a limpeza e obviamente muitas vezes limitado a um orçamento que não dessas empresas, dessas outras lojas que têm um orçamento muito maior para fins de manutenção. Então adequar esse anseio de pagar pouco para tudo que a gente tem para gerenciar, eu acho que é o equilíbrio ali, mostrar para o morador o que a gente precisa para deixar tudo aquilo utilizável para ele, para que ele, né, sinta que ele está pagando o condomínio com prazer, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade. As limitações das previsões orçamentárias, o milagre que a gente faz sempre quando a gente vai fazer algum tipo de reajuste, manter o prestador de serviço incentivado para permanecer, porque muitas vezes é muita crítica, muita solicitação, né? E, obviamente, tudo isso dentro de um procedimento operacional que tem que ser cumprido, né? Muito complexo. Bom. Pessoal, quando a Juliana falou em SLA, deixa eu explicar para o nosso público, Juliana. SLA é um aditivo contratual, normalmente, que vem da área do TI. Era o Service Level Agreement, que é um contrato de compromisso, onde ali tem termos que o prestador deve cumprir, não é isso? Prazos, horários e tudo mais. Sob pena de algumas penalidades. Exatamente. Então, realmente isso, trazer esse instrumento, essa ferramenta para a administração condominial, realmente é uma profissionalização, não é? Isso. Então, como você costuma trabalhar com a padronização de atendimento na resolução de demandas? Eu acho que é muito interessante isso, porque para atender
essas 10 mil unidades que você atende, tem que ter um padrão, não é isso? Na verdade, assim, a gente tem, além da nossa estrutura administrativa própria, que ajuda aí nesses procedimentos, nesses manuais, nesses condomínios, usualmente, a gente tem as administrações internas, né? Então, esse pessoal interno é aquela pessoa que vai dar a primeira recepção, né, pro morador novo, pro inquilino, pro convidado. É ela que vai, como se fosse uma concierge ali, que vai explicar para ele, em poucos momentos nessa entrada, um novo morador entrando, o que é o empreendimento, quais são as principais regras comportamentais, quais são os principais problemas que a gente enfrenta para a pessoa já entrar dentro de uma cultura sabendo o que é o regulamento interno, porque muitas vezes a gente aguarda que o morador vai ler o regulamento interno, obviamente ele dá o aceite dele ali na administração e nunca mais vai abrir aquele documento, né? Então toda essa parte de administração interna, a gente sai dali com todos os manuais para portaria, segurança, ronda, controle, isso tudo é passado para os terceirizados, para a supervisão, e a gente cobra que isso seja implantado dentro do condomínio. E aí, obviamente, dentro da nossa ajuda no dia a dia, a gente vai corrigindo aquilo que não funciona, porque, óbvio, nós estamos tratando com pessoas, né? E muitas vezes escorrega um procedimento, ou tem uma falta, tem um funcionário que tem que ser substituído, e a gente sente quando a gente está com uma pessoa, por exemplo, que não está preparada para estar no posto, quando a gente tem essas falhas de procedimento. Normalmente aquela pessoa não estava treinada para estar ali. Quebrou toda aquela corrente dentro do dia a dia do condomínio. É onde a gente tem que atuar na correção rapidamente para não impactar 5 mil moradores entrando, saindo do condomínio, visitantes chegando, tudo isso dentro de um padrão operacional. Ufa, quanta coisa, hein? E como é que você faz para manter esse rigor, a excelência técnica e a saúde mental? Olha, não pode nem falar que eu bebo, né? Olha, é complicado. Eu costumo dizer que a gente tem que ter muito equilíbrio emocional. Acho que hoje o síndico, pelo nível de cobrança, pela velocidade das informações, pela velocidade desses grupos de WhatsApp, muitas vezes esses multiplicadores de informações, que eu costumo dizer do mal, né? Que é muito mais rápido, porque ninguém vai lá no grupo de WhatsApp e fala que gostou do jardim novo, né? Todo mundo vai lá e fala que detestou a cor que pintou a parede, né? Então, acho que assim, tem que ter muito equilíbrio emocional. Eu acho que a gente tem que ter, toda a minha equipe aí passa por um acompanhamento, inclusive mensal, para todo mundo estar dentro de uma linha de atendimento ali com excelência, para que a gente tenha tranquilidade ali, aquele respirar fundo e tomar as decisões ali. Você falou aqui na tua resposta, toda a minha equipe. Então você não trabalha sozinha? Não, eu tenho uma equipe grande. Eu tenho síndicos, inclusive 5 estrelas, eu tenho uma turma atrás de mim que me ajuda, inclusive na parte administrativa. A gente tem uma sede com uma pessoa que faz toda a parte de análise de pasta de prestação de contas, pagamentos, até para que a gente resguarde aí em termos do nosso CNPJ também. Então a gente faz todo um double check de pasta, pagamento, prestação de contas, comunicados, aplicativos internos, se está rodando ou não está rodando. E eu tenho as meninas que, quando a gente tem um escopo menor nos contratos, que a gente não tem essa figura do administrativo interno, elas cumprem com esse papel de responder o condômino, mandar as campanhas de conscientização, comunicados, tudo isso. Muito bom. É uma estrutura grande. E hoje, condomínio é uma fonte inesgotável de problema, não é verdade? Sim. E a gente tem muito problema, Juliana, lá no escritório cai muito problema de relacionamento, mais do que problema jurídico. Sim. É garagem, é barulho, agora é a tomada do carro elétrico. Como você faz para conciliar essas situações e evitar que elas escalem para o judiciário? Na verdade, assim, primeira coisa, a gente sempre, quando tem problema entre condôminos, a gente tenta entender se é de cunho coletivo ou não, se o condomínio tem que atuar dentro do regulamento interno ou se é uma intermediação entre as unidades para que a gente consiga manter os condôminos dentro de uma convivência harmônica, né? E a gente utiliza muito os contratos que a gente tem acessórios no condomínio. Então, normalmente os condomínios grandes, principalmente, eles têm jurídico contratado, eles têm administradora. Então, quando a gente não consegue resolver isso até a nossa alçada, a gente convida a uma participação do advogado do condomínio responsável para fazer uma intermediação, posicionar as partes do direito individual de cada um, né? Olha, até aqui daqui para frente virou de repente alguma questão individual, crime contra a honra, uma calúnia, uma difamação, esse aqui é o passo para você, olha, isso aqui você tem que entrar com uma ação de obrigação de fazer, não fazer. A gente tenta pelo menos, se a gente não consegue fazer a intermediação, trazer a orientação de como resolver o problema entre eles, né? Juliana, muito
muito obrigado pelo seu tempo hoje. Eu sei que o seu tempo é muito escasso e você gentilmente atendeu o nosso convite. Eu espero te convidar outras vezes porque tem muitos assuntos atuais que a gente pode debater. A ideia hoje, pessoal, foi justamente trazer aqui um exemplo de administração feminina nos condomínios e de administração profissional. Mas a Juliana tem muito conteúdo, tem muita coisa da vida prática e atual que a gente pode explorar. Então a gente vai convidar a Juliana para outras entrevistas, para outras conversas aqui no Conversa de Condomínio. E pessoal, eu quero mais uma vez convidar você para na próxima semana estar aqui conosco. E também quero te perguntar, no seu condomínio, a gestão está profissional? É tudo organizado? Tudo tem sistema? Tudo tem planejamento ou seu condomínio ainda está na base do improviso? Conta aqui pra gente nas redes sociais do Conversa de Condomínio. Eu te espero na próxima semana aqui no Canal 25. Um abraço.